Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Prévio. Hoje eu separei essa lousa aqui porque eu quero te explicar algo sobre trabalhador rural. Tá? Se você é advogado ou se você é um previdenciarista, a primeira coisa que você tem que ter definido é o que é um trabalhador rural. O que é o trabalhador rural? Eu peguei essa lousa e eu vou escrever aqui para você, porque trabalhador rural, na verdade, ele é um gênero, tá? Trabalhador rural é um gênero, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver se está aparecendo aí. Trabalhador rural é um gênero, tá? E o que acontece, pessoal? Eu quero tentar te explicar aqui de uma forma bem clara, né? Por quê? Porque lá no escritório está começando a aparecer muito caso sobre isso. E eu acredito que esse vídeo aqui ele pode te ajudar a você entender como que funciona essa técnica, tá? De trabalhador rural na hora de você fazer um atendimento com o cliente, tá? Então, assim, eu vou fazer aqui um resumo e a gente vai tocando da seguinte forma. Eu vou explicar hoje sobre essa questão, tá? Do que é o trabalhador rural. O trabalhador rural é gênero. E as espécies? Aí é que entra o pulo do gato, tá? As espécies, pessoal, como é que funciona? Espécies, tá? O que acontece aqui nas espécies? São basicamente o empregado rural, e quem é o empregado rural? Quem é? Sabe quem é? É aquela pessoa que trabalha de carteira assinada. Ou a pessoa que exerce a atividade como empregado, cumpre lá os requisitos de empregado, que é qual? Onerosidade, pessoalidade, subordinação, tá? Então, assim, os elementos que compõem como um empregado mesmo. A mesma forma que o que caracteriza a pessoa como empregado urbano, lá no direito trabalhista, é o que vai caracterizar o empregado rural, tá ok? E vamos seguir, pessoal. E tem o contribuinte individual rural, tá? O CI rural, tá? Quem é esse CI rural? Tem um código específico para recolhimento. E esse daqui, eu não sei se você deve já ter ouvido falar. Hoje a lei considera como contribuinte individual o boia fria, tá? O produtor rural. Sabe o que é um produtor rural? É o dono da fazenda. É como se fosse o administrador da fazenda, o, o diarista também, tá? O diarista. E o que acontece, pessoal? A pessoa que é contribuinte individual, rural, ela é obrigada hoje, tá? Em 2025, ela é obrigada a pagar o INSS, tá?
Então, essas pessoas aqui, elas são obrigadas a pagar o INSS. Tá? E tem o segurado especial. Tá? Aqui é um, aqui é outro. E aqui tem o segurado especial. Tá? Quem é esse segurado especial? Normalmente as pessoas acham que todo mundo é segurado especial. Não é isso, pessoal. Existe o empregado rural, existe o contribuinte individual e existe o segurado especial. O segurado especial é aquele que vive em regime de economia familiar. Regime de economia familiar. Ele produz, ele vende para manter a família, tá? Então, ele vive ali da horta, da plantação, tá? E aí, o que acontece aqui? A gente tem que conhecer essas espécies, porque se você enquadrar todo mundo como segurado especial, quando você entra com o processo na INSS, você perde, tá? Eu já estou aqui com 6 minutos de vídeo. Eu não quero passar de 10 minutos para não ficar uma aula desgastante, uma aula cansativa. Mas assim, basicamente, trabalhador rural é um gênero e as espécies é o empregado, contribuinte individual e o segurado especial. Você não pode enquadrar todo mundo como segurado especial, porque o segurado especial, em regra, ele não é obrigado a fazer os recolhimentos do INSS, tá? Mas o empregado que está vinculado a uma empresa ou o contribuinte individual, a partir da Lei 10.666, que aí ele presta serviço para uma empresa, ele também não é obrigado a fazer o recolhimento. A empresa tem que reter esse valor, igual como funciona com o urbano, tá? Da mesma forma que funciona com o urbano. Então, basicamente, o contribuinte individual pode acontecer isso, e sabe aquele produtor rural? O cara sair de produtor rural para segurado especial tem uma linha bem tênue entre esses dois marcos. Por quê? Porque o produtor rural, o contribuinte individual produtor rural, para ele sair do regime de economia familiar, ele não pode, para ele ficar como segurado especial, ele não pode ter empregado permanente. Se ele tiver um empregado, empregado com mais de 4 meses, ele se torna CI, contribuinte individual rural, tá? Então tomem cuidado com essas informações que eu passei. E com relação ao boia fria, judicialmente a gente consegue reverter isso, tá? Já tem entendimento pacificado que ele é boia fria, ele é contribuinte individual rural, então obrigado a pagar o INSS, porém, contudo, entretanto, a jurisprudência do STJ, ela equipara ele a segurado especial, mas isso não tem na lei, e é só o STJ. Então você pode perder isso no juizado, na turma recursal, no tribunal, mas se você conseguir recorrer para o STJ tem entendimento, não é vinculante, então você tem que chegar a essa instância superior para conseguir o reconhecimento desse carinha aqui, o boia fria, como um segurado especial, tá bom? Pessoal, basicamente o vídeo de hoje era sobre a
qualificação do trabalhador rural. E muito obrigado por ter ficado aqui comigo e compartilha esse vídeo, se inscreve aí se fez sentido essas aulas para você. Comenta aí que a gente vai estar seguindo aí um cronograma para poder estar te ajudando e te explicando o que é o trabalhador rural, beleza? O trabalhador rural é um gênero e as espécies é empregado, é contribuinte individual, é o segurado especial. Valeu, um abraço e até a próxima, pessoal. Tamo junto.